Graças e paz, queridos. Estaremos fazendo uma reflexão sobre o peso da lei, sobre a graça do Evangelho. Nós vamos orar, colocar diante do Senhor. Pai, muito obrigado por esse momento, por essa oportunidade de estar aqui, ó Deus, na Tua casa, para louvar e engrandecer o Teu nome, ó Deus, reconhecendo que só Tu és Deus, só Tu és Senhor. Coloco-me agora, Senhor, nas Tuas mãos. Senhor, fala por meio de mim, ó Deus. Que eu seja aqui essa noite, boca do Senhor, para anunciar tudo aquilo que o Senhor já colocou no meu coração, para a edificação da Tua igreja. No nome de Jesus. Queridos, eu queria fazer a leitura do texto bíblico lá em Romanos 2, a partir do verso 17. Romanos 2, 17 a 29. Vou ler ali que a gente lê na mesma versão. Agora, se você se diz judeu, apoia-se na lei e orgulha-se de Deus, se você conhece a vontade dele e aprova o que é superior, porque é instruído pela lei, se você está convencido de que é um guia de cegos, luz para os que estão em trevas, instrutor de insensatos, mestre de crianças, tendo na lei a forma do conhecimento e da verdade, então você que ensina os outros, não ensina a você mesmo? Você que prega contra o roubo, rouba? Você que diz para não adulterar, adultera? Você que abomina ídolos, rouba os templos? Você que se orgulha da lei, desonra a Deus ao transgredir a lei? Pois como está escrito, o nome de Deus é blasfemado entre os gentios por causa de vocês. A circuncisão de fato tem valor se você praticar a lei. Se você, porém, é transgressor da lei, a sua circuncisão já se tornou incircuncisão. Se aqueles que não são circuncidados obedecem aos preceitos da lei, não serão eles considerados circuncidados? Aquele que é incircunciso por natureza, cumprindo a lei, condenará você, que tendo a lei escrita e a circuncisão é transgressor da lei. Aqui Paulo faz uma forte advertência àqueles que defendem a lei, que falam da lei, que tentam impor a lei, mas que ignoram essa própria lei. E é interessante que Jesus Cristo chama esses tais de hipócritas, de sepulcro caiado, raça de víboras. É interessante que a carta de Paulo aos Romanos, ela traz uma grande influência em grandes nomes da história da igreja. E por isso ela merece ser estudada com bastante afinco. Agostinho lá no século IV e V, Martinho Lutero no século XVI, John Wesley no século XVIII, Karl Barth agora no século XX, todos eles descobriram as verdades de Romanos e os ensinamentos deles continuam poderoso e relevante até hoje e tem influenciado a minha e a sua vida. Como é interessante essa carta aos Romanos. E ali, Paulo, de forma detalhada e de forma específica, ele traz verdades importantes sobre o evangelho cristão. A carta de Paulo aos Romanos, ela vai destacar que por intermédio da morte de Jesus Cristo, a morte expiatória de Cristo, pessoas pecaminosas são restauradas, são trazidas de volta a um relacionamento correto com o Deus que é santo. E Paulo vai, na sequência, explicando como esse evangelho se expressa na vida diária, no nosso dia a dia, no nosso cotidiano. E é muito comum ouvirmos algumas pessoas dizerem assim, não, mas eu sou uma boa pessoa. Eu não faço mal a ninguém. Eu não sou tão ruim quanto fulano de tal. E aí vem as comparações.
Nós vemos uma sociedade em que as pessoas avaliam a sua moralidade comparando com a moralidade do outro. E o nosso parâmetro, o nosso padrão, não pode ser o outro. O nosso parâmetro é Jesus Cristo. O parâmetro de santidade que eu e você devemos olhar, fixar e buscar imitar é o padrão de Jesus Cristo. E a palavra de Deus nos adverte: sede santos, porque eu sou santo. E é esse padrão de santidade que precisamos observar. Não é o padrão de santidade do pastor Júnior, não é o padrão de santidade do pastor Cláudio. É o padrão de Jesus Cristo, porque Ele é perfeito. E é esse padrão que nós devemos buscar alcançar. É claro que não é fácil chegar à perfeição, mas nós precisamos nos aproximar dessa perfeição até o dia que nós alcançaremos a estatura de varão perfeito. Esse tem que ser o nosso objetivo. E a palavra de Deus, ela vai ser essa luz, essa bússola que vai nos orientar, que vai nos mostrar o caminho para que nós possamos alcançar esse grau de santidade. E o padrão de Deus é alto, irmãos. Mas o que nós vemos na nossa sociedade é que as pessoas têm buscado adequar a palavra de Deus à nossa vida, à nossa comodidade, à nossa conveniência. Mas o que nós aprendemos com a própria palavra de Deus é que nós é que precisamos nos moldar aos princípios bíblicos e não o contrário. Deus não negocia os seus princípios. Eu preciso alcançar o padrão de santidade que a Bíblia nos ensina. E eu queria trazer 3 pontos para que a gente pudesse estar fazendo essa reflexão hoje. O primeiro deles é o papel da lei na revelação da nossa condição de pecador, da nossa condição de ser humano que tem uma natureza caída, corrompida pelo pecado. E a função da lei é exatamente nos mostrar onde nós estamos, como nós estamos. A lei não é apenas um conjunto de regras. A lei é a expressão do caráter santo de Deus. E ela vai nos mostrar como Ele é. E, principalmente, como nós estamos distantes dessa santidade de Deus. E assim como Paulo escreve aos Gálatas, a lei vai atuar como um pedagogo que nos conduzirá a Cristo. Gálatas 3:24 diz assim: assim, a lei foi o nosso tutor até Cristo, para que fôssemos justificados pela fé. E aqui está um ponto importante do que o livro de Romanos nos traz. O livro de Romanos vai nos mostrar a nossa condição de pecadores. Interessante é que o Martinho Lutero, a partir da leitura da carta de Romanos, os seus olhos se abrem e ele passa a enxergar a sua condição de pecador, a sua condição de pessoa corrompida pelo pecado, e ele vai entender a necessidade de buscar a Deus, e ele vai entender que é por meio da graça do Senhor que ele é justificado. Não pelas obras. Não é porque eu sou bonzinho, não é porque eu sou uma pessoa boa, não é porque eu faço o bem, não é porque eu assisto aos pobres. É pela graça de Deus que nós somos salvos por meio da fé. Não existe nenhum justo, assim a palavra de Deus nos ensina, nenhum só justo. Todos nós pecamos e carecemos da glória de Deus. Então é pela graça de Deus que nós somos justificados mediante essa natureza corrompida. E é função da lei trazer a consciência da nossa condição. E aí Martinho Lutero descreveu como, ao estudar a lei, a sua consciência tornou-se inquieta e aflita, porque ele percebeu que ele não conseguia cumprir os padrões de Deus. E isso levou
a se sentir completamente inquieto, apreensivo, e ele começa a compreender a sua necessidade de ser justificado por meio da fé. Ele começou a perceber que nada que ele fizesse traria essa justificação. Ele começou a perceber que venda de nenhum tipo de indulgência poderia salvá-lo. E ele começou a ter luz, a ter entendimento. E é isso que a palavra de Deus faz comigo e com você. Ela é luz, é lâmpada para os meus pés, como diz lá no Salmo 119. O padrão de Deus é alto e nós precisamos entender a necessidade da graça de Deus sobre nós para que nós possamos seguir na direção desse padrão alto de santidade que nós somos convidados a seguir. E aí vem a comparação com os padrões humanos. E o problema vai surgir quando nós tentamos aliviar a pressão da lei e a gente começa a se comparar com os outros, como o fariseu naquela parábola onde ele começa a orar e na sua própria oração ele começa a se comparar com o outro. Eu não sou como aquele. E muitas vezes, nesse momento de comparação, a gente se enche de orgulho. A gente começa a achar que é mais crente do que o outro, que é mais espiritual do que o outro, que ora mais do que o outro, que é mais santo. Mas quem foi que disse a você que você tem que se comparar com o outro? Olha para Jesus e veja se você é mais santo do que ele. Aí você vai ter um parâmetro verdadeiro. Porque às vezes é muito fácil eu me comparar com o outro. E muitas vezes é pior do que eu. E aí traz uma acomodação. Olha lá, diácono Janildo, tantos anos de igreja, de evangélico, mas ele age dessa forma, então eu estou bem, estou melhor do que ele. A gente está se enganando, né, Janildo? Nem eu e nem Janildo somos padrões para ninguém. O padrão é alto. O padrão é Jesus Cristo. A palavra de Deus diz que ele foi tentado e jamais pecou. Esse é o padrão. É possível viver sem pecar? Não por conta da nossa natureza corrompida. Mas o crente ele não pode ter uma vida de pecado. O pecado precisa ser um acidente na vida do crente. E a palavra de Deus diz que quando nós cremos, quando nós nos convertemos, nós recebemos o Espírito Santo. Ele passa a habitar em nós. E quando nós pecamos, o Espírito Santo, ele já vai mostrar para mim e para você que você está no caminho errado. Porque a função do Espírito Santo é convencer o homem do pecado, da justiça e do juízo. Quantas vezes a gente diz assim, não, a consciência pesou. Não, é o Espírito Santo falando com você. E é exatamente essa ação do Espírito Santo que vai nos impulsionar a essa vida de santidade. Então, quanto mais eu estiver cheio do Espírito Santo, mais ele vai me impulsionar na direção da santificação. Enchei-vos do Espírito Santo. Não seja como aquele homem da parábola. Não queira se comparar a ninguém. Mas há a questão da hipocrisia do mundo. Porque o mundo olha para mim e para você e busca entender e perceber somente a nossa parte externa. E Paulo vai acusar os judeus de possuírem a lei, mas de não viverem de acordo com a própria lei que eles defendem. Ele critica a hipocrisia daqueles que ensinam os outros, mas não praticam o que pregam, nós lemos aí no texto. E esse é um grande desafio para nós, que nós frequentemente caímos em uma forma de religião, de religiosidade vazia, superficial. E o texto diz, tu que ensinas, mas não te ensinas.
Você que olha o cisco no olho do teu irmão, mas não olha o argueiro, a trave enorme que tem no teu. Você que presta atenção na vida do outro, mas não busca corrigir a sua própria vida. E esse era o papel que faziam os fariseus, os religiosos da época de Jesus. Eles impunham uma carga pesada nas costas dos outros, mas ele não carregava aquela própria carga. Paulo vai condenar a incoerência de julgar os outros enquanto se pratica o mesmo erro. A hipocrisia cristã ela é muito grave, pois contribui para o descrédito do Evangelho, levando os gentios a blasfemarem contra Deus. Lá no verso 24 fala isso. Muitos veem a igreja como um lugar cheio de pecadores, e de fato ela é. Porém, o problema está em fingir uma santidade que não possuímos. E Cristo nos chama à autenticidade, a reconhecer as nossas falhas, a buscar a transformação por meio da graça. E não produzir uma religiosidade, não produzir uma fé fingida. Nós não somos atores. Deus não vê como o homem vê. Deus conhece o seu interior. Deus sabe o que passa no seu pensamento, no seu coração. Então você pode viver uma vida religiosa, falsa, superficial, hipócrita, enganando a igreja, enganando as pessoas, muitas vezes enganando a si mesmo, mas que não engana a Deus, porque Ele lhe conhece. Deus olha o coração. Deus não nos olha externamente. Romanos 21 a 23 vai dizer assim: então você que ensina os outros não ensina a si mesmo. Você que prega contra o furto, mas você furta. E a gente pode olhar esse texto e achar assim, mas isso aqui não está falando com a igreja, não. Está falando lá fora. Quanto disso a gente tem visto por aqui? Pessoas que tomam emprestado do irmão e não devolvem, não pagam. Pessoas que compram e não pagam. Pessoas que têm o nome sujo porque dão calote. Uma certa feita eu tinha chegado numa cidade e aí chamei uma pessoa, um pedreiro, para fazer um conserto lá na agência da Caixa. E aí, conversando com ele, eu falei que eu frequentava a igreja lá. Aí ele disse assim: você frequenta aquela igreja? Mas nunca faço serviço para aquela igreja. Eu falei: o que foi que houve? Eu fiz um serviço lá e não me pagaram até hoje. E o texto está dizendo que por causa desse comportamento, Deus é blasfemado pelos gentios. É dessa forma, querido. E aí eu fui conversar com o pastor. E o pastor não fazia nem ideia de que isso tinha acontecido. E aí ele procurou aquele homem, fez lá o pagamento, e chamou a pessoa lá responsável por isso, deu uma sonora regulagem, né? Porque é o nome da igreja. Porque quando aquele homem falava por ali, pela cidade, ele não falava da pessoa, ele falava da igreja. Aquela primeira igreja lá, eu fiz serviço lá, e não me pagaram, não. Os caras são veacos. Nós precisamos tomar cuidado com o nosso testemunho, para que o nome de Deus não seja blasfemado por nossa causa, por causa do nosso mau testemunho, por causa da nossa hipocrisia, porque a gente muitas vezes tem fingido ser uma coisa que não é. E esse é o desafio também para nós, para que a gente não viva essa religiosidade vazia. A hipocrisia ela tem impacto forte no nosso testemunho. Quando os cristãos vivem de uma maneira incoerente, o nome de Deus é blasfemado entre os não crentes. O versículo 24 vai dizer: o nome de Deus é blasfemado entre os gentios por causa de vocês. Nosso testemunho deve refletir a transformação interior que o Evangelho produz, e não apenas um comportamento externo. A verdadeira circuncisão é um coração transformado. Paulo vai distinguir aqui a circuncisão exterior
que é feita na carne, e a circuncisão interior, que é feita no coração por meio do Espírito Santo de Deus. Está lá no verso 28. O sinal externo não salva. O que importa é a transformação espiritual que ele representa. Não é judeu quem o é apenas exteriormente, nem é circuncisão ao que é meramente exterior e física. Não. Judeu é quem o é interiormente. E circuncisão é aquela que é operada no coração por meio do Espírito, não pela lei escrita. Para estes, o louvor não provém dos homens, mas de Deus. E Paulo relembra aos cristãos de Roma que o fato de serem circuncidados não garantia a bênção. Que se eles não se lembrassem de Deuteronômio, segundo a entrega da lei, saberiam que o sinal a respeito da qual estavam se gabando era exatamente aquele que os condenava, porque a lei, ela trazia uma série de bênçãos se o povo vivesse em obediência. Mas se o povo desobedecesse a Deus, lá em Deuteronômio tem uma lista enorme de maldições. Se queremos viver debaixo da bênção, nós precisamos ser obedientes, porque a obediência precede a bênção. O que a gente vê aqui é um bando de crente que só quer ser abençoado, mas não quer pagar o preço da obediência. Obediência precede a bênção. Você quer viver debaixo da bênção? Seja obediente ao Senhor. Não negocie os princípios bíblicos, porque Deus não negocia. Não há meio termo. Eu não posso ser meio crente. Eu não posso brincar de ser crente, porque Satanás não brinca de ser Satanás. E ele fica esperando exatamente que você abra uma brecha, porque ele entra para destruir. Não dá para brincar de ser crente. Precisamos cuidar do nosso testemunho. Não adianta ser circuncidado por fora. Eu preciso circuncidar o meu coração. Por meio do Espírito Santo, por meio da ação do Espírito Santo. E Paulo vai fazer uma alusão à questão do batismo. O mesmo a gente pode trazer e falar a respeito para nós hoje, o que seria o batismo. A nova aliança para nós por meio do batismo. O batismo não salva ninguém. Nem tampouco o fato de você ser filiado a uma igreja, o fato de você frequentar uma igreja. Isso não garante salvação para ninguém. O batismo é um sinal exterior daquilo que Deus promete realizar interiormente. E, em última análise, a questão não é se somos batizados exteriormente, mas se nós somos batizados interiormente. Quando nós recebemos o Espírito Santo de Deus, nós somos batizados interiormente. A palavra de Deus diz lá em Efésios 4:30 que nós somos selados pelo Espírito Santo. Esse é o verdadeiro batismo. A graça do Senhor Jesus é que nos confere a vida eterna, a salvação. Será que nós possuímos a realidade espiritual para a qual o batismo aponta? Todas as pessoas que foram crucificadas com Jesus, elas são circuncidadas espiritualmente. E os fariseus pensavam que, porque eles possuíam raízes biológicas em Abraão, eles tinham a garantia da salvação. E muitas pessoas pensam, porque o seu pai e a sua mãe são crentes, tem a salvação garantida. Mas a salvação ela é individual, é entre você e Deus. É preciso que você se renda ao Senhor. É preciso que você reconheça a soberania dEle. É preciso que Ele seja Senhor da sua vida. É preciso que Ele seja o seu Salvador. Então, muitas vezes, as pessoas hoje pensam que têm a salvação garantida porque cresceram num lar cristão, porque foram batizadas, porque frequentam a classe de membresia ou alguma classe na EBD, fazem parte da igreja, participam da ceia. Nada disso garante salvação. A lei de Deus ela vai nos levar a um confronto incômodo com as nossas falhas. Nós não podemos esconder da justiça de Deus quem nós somos.
É preciso que entendamos o peso esmagador da lei, que o Evangelho se torna muito glorioso na nossa vida. Jesus cumpriu a lei em meu e no seu lugar. Jesus levou sobre si a maldição da nossa desobediência. E a resposta de Deus, a resposta que Deus espera de nós, não é uma resposta com hipocrisia, tentando aparentar uma santidade que não temos e que não vivemos. Porque Ele nos conhece. Nós precisamos confessar os nossos pecados. E a palavra de Deus nos garante, se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar e nos purificar de toda injustiça. Mas é preciso confessar pecado e não fingir de forma falsa uma santidade que não temos. Olhe para a sua vida, faça um exame na sua vida. Analise como vai o seu grau de santidade. Analise qual a distância que você está da santidade de Cristo. Olhe para Ele é o seu alvo, Ele é o seu padrão, Ele é o seu parâmetro. Não olhe para os outros. Olhe para o Senhor. E se necessário for, ore a Deus. Ó Senhor, sê propício a mim, porque eu sou pecador. Dos meus pecados. Avalie a sua vida à luz da lei de Deus. Identifique na sua vida as áreas que precisam de arrependimento. Identifique na sua vida as áreas em que você não tem agradado a Deus. Imagina Deus olhando para você hoje, como Ele olhou para Jó. E Ele se refere a Jó como um homem íntegro, que fugia do mal. Como será que Deus, ao olhar para você hoje, Ele falaria de você? Essa é uma reflexão importante para que a gente faça. Como você está diante de Deus? Como está a sua caminhada rumo à santificação? Confie em Jesus como aquele que cumpriu a lei por você e oferece a justificação por meio da fé. Permita que o Evangelho transforme o seu coração, mas transforme de forma autêntica, verdadeira. Refletindo isso no seu testemunho, seja humilde ao reconhecer as suas falhas, reconheça a dependência da graça e demonstre isso dentro e fora da igreja, onde você estiver. Onde você estiver, que a luz do Senhor brilhe por meio de você. Que onde você chegar, as trevas sejam dissipadas, porque há em você a luz do Senhor. Que você seja canal de bênção na vida de outras pessoas. Que o seu testemunho seja um instrumento usado por Deus para alcançar outras pessoas. Como é bom, querido, quando a gente vê alguém relatando que, pelo testemunho de alguém, ele conheceu Jesus. Às vezes o nosso testemunho ele acaba sendo um testemunho, né? Eu lembro que uma época na minha vida, quando eu dizia para alguém que eu era crente, a pessoa ria na minha cara. O meu testemunho era péssimo. As pessoas não acreditavam que eu era crente. Eu precisava dizer e insistir que eu era crente. As pessoas olhavam para a minha vida e falavam assim, não, peraí. Não tem nada a ver. Isso é muito triste, irmãos. Quando você precisa dizer e afirmar para alguém que você é crente porque a pessoa não está percebendo, é porque há alguma coisa errada no seu comportamento, nas suas atitudes. E esse é o momento da gente olhar para dentro de nós e pedir ao Senhor,
Senhor, retira da minha vida tudo aquilo que não te agrada. Senhor, retira da minha vida tudo aquilo que tem atrapalhado a minha comunhão contigo. Senhor, retira da minha vida tudo aquilo que tem afetado a minha santidade. É tempo, irmãos, de fazer um concerto com Deus. Nós estamos vendo as profecias se cumprindo. O tempo está se cumprindo. O Senhor está voltando. E como está a sua vida com Deus? Que nós possamos viver como pessoas que compreenderam tanto o peso da lei quanto a liberdade que o Evangelho traz. E que o nosso testemunho seja autêntico e glorifique o nome de Deus. Que nós possamos permitir que a graça transforme o nosso coração e, por consequência, as nossas ações, as nossas atitudes. Que o Senhor possa gerar essa transformação internamente, para que ela se reflita externamente, por meio daquilo que eu faço, por meio daquilo que eu falo. Seja luz, seja santo, porque o Senhor é santo. Que Ele nos abençoe. Eu quero orar nesse momento. Enquanto eu estiver orando, eu te convido a colocar sua vida diante de Deus, a fazer um autoexame. E se você observar alguma área na sua vida em que há necessidade de arrependimento, que você peça ao Senhor nesse momento, que Ele lhe ajude a buscar esse arrependimento, a mudar de atitude e a se voltar completamente para o Senhor. Pai, estamos aqui diante de Ti essa noite. Nós queremos, ó Deus, abrir os nossos corações diante de Ti, Senhor. Nós queremos pedir, ó Deus, olha para nós essa noite. E se há algo em nós, ó Deus, que precisa ser cortado, que precisa ser extirpado, se há algo em nós que tem ferido a nossa santidade, ó Deus, se há algo em nós que tem entristecido o Teu Espírito, ó Deus, que caia por terra nessa noite no nome de Jesus. No nome de Jesus. Que o Senhor nos dê clareza, que o Senhor nos dê discernimento para percebermos as áreas em nossas vidas em que precisam de conserto. Queremos, ó Deus, a liberdade ao Teu Espírito Santo para que haja em nossas vidas. Toma o controle, toma o comando, Senhor, mesmo daquelas áreas que nós temos mantido lá escondida, reservada, que nós possamos abrir o acesso para o Teu Espírito Santo trabalhar. Que nós possamos, meu Pai, ser transformado pela Tua graça, pelo Teu amor. Que o Senhor gere vida em nós essa noite. Vida transformada, Senhor. Vida verdadeira, não uma vida de hipocrisia. Mas que nós sejamos, ó Deus, onde nós pisarmos os nossos pés, que nós sejamos luz para aqueles que estão em trevas. Muito obrigado, Deus, por esse momento. Muito obrigado pela Tua palavra. Nos abençoa, nos guarda, Senhor. Nos perdoa, Pai. No nome de Jesus. Amém.